Olá, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso A Carta aos Hebreus. Lembrando que serão, se Deus assim o permitir, 40 aulas totalmente grátis. E para você que está acompanhando, esta é a de número 13. Muita coisa já foi dita, mas vale lembrar que tudo começa na aula de introdução, que não entra na conta final, por isso podemos dizer que serão 41 aulas. Muito bem, vamos recapitular alguns pontos importantes para a continuidade da nossa compreensão acerca do que o autor de Hebreus está dizendo aos da sua comunidade. Lembremos que a intenção do pregador é que houvesse maturidade naqueles primeiros cristãos. Sendo assim, e voltando um pouco no texto, podemos dizer que, depois de uma repreensão para que cresçam em maturidade, como está no capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 3, de uma severa advertência, que é o conteúdo de capítulo 6, versículo 4 até o versículo 8, e de uma palavra de encorajamento, capítulo 6, versículos de 9 a 12, como vimos na última aula, o autor agora lembra seus ouvintes acerca da inabalável fidelidade de Deus. Veja, não foi dito sobre a fidelidade a Deus, mas fidelidade de Deus. É isso que nós veremos ao final desta aula. É hora de falar que Deus é fiel. Mas o autor faz isso ao nos dar um exemplo de alguém que perseverou em fé após receber promessa de Deus. O autor também diz que eles deveriam seguir este personagem porque é modelo aprovado. Trata-se de Abraão. O texto para esta aula será dividido em duas partes: o juramento de Deus e a perseverança de Abraão, versículos 13 a 15, e o juramento de Deus e a perseverança dos ouvintes, até o final do capítulo, versículo 16 até o 20. Vamos então à leitura do texto. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Feita a leitura, vamos então à primeira parte do nosso estudo, o juramento de Deus e a perseverança de Abraão, versículos 13 a 15. Começamos destacando a primeira parte do versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, até este ponto. Aqui o autor apela à história de Abraão. Abraão foi um homem que viveu na distante Mesopotâmia e que aos 75 anos foi visitado por Deus, como lemos no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Senhor faz uma aliança com Abraão. Aliança. O que é isso? Vamos começar dizendo que não é uma aliança. Aliança não deve ser vista como pacto, porque um pacto é um acordo que ocorre quando há agressão entre partes, e a promessa de que estas partes não entrarão mais em luta. Além disso, uma aliança, apesar de envolver juramento e compromisso, não se resume a estes elementos. Por quê?
porque se a aliança fosse apenas juramento, significaria que a sua manutenção só ocorreria porque está debaixo de uma obrigação, e no caso da boa vontade entre as partes mudar, o juramento tornaria a aliança falsa. E não é somente compromisso, porque depois que um compromisso é cumprido, pode não restar mais nada a ser exigido na aliança. Mas a aliança, em especial as que Deus fez com seu povo, é um relacionamento contínuo entre as partes. E relacionamento é o que ocorre quando há o tipo de ligação entre partes, ocasionada pelo profundo envolvimento de uma com a outra. Só assim, a partir de um ambiente de relacionamento, aí sim poderemos falar de juramento e compromisso dentro ou compondo também uma aliança. Mas por que falar sobre aliança nesta passagem de Gênesis 12, de 1 a 3? O motivo é que, mesmo numa leitura apressada, podemos ver que esse texto não fala de promessa, mas de bênção. Contudo, Hebreus entende que as alianças de Deus com Israel estavam cheias de boas promessas, como lemos no versículo 13. Deus prometeu a Abraão uma bênção, uma terra, uma nação. Deus renova esta promessa por 2 vezes, agora em relação à mulher de Abraão, Sara, como lemos primeiro em Gênesis, capítulo 17, versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. E depois nós vemos outra vez a promessa sendo renovada em Gênesis capítulo 18, versículo 11. Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E agora, de volta a Hebreus 6,13, nós vemos: visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Agora a passagem se refere a Gênesis 22, 16, onde está escrito: e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Isto aconteceu após o relato sobre o pedido de sacrifício de Isaque, filho de Abraão. O que Hebreus quer dizer com tudo isso é que não faz sentido jurar por alguém menor. Por isso, Deus jurou por si mesmo, já que não existe ninguém maior do que ele. Este poderia ser o momento para se falar sobre o que significa Palavra de Deus. A firmeza, a verdade, a confiabilidade da Palavra de Deus. Por tudo isso, o juramento de Deus não só deu peso a essa promessa, mas produziu também segurança no crente Abraão. Porque não basta prometer. O mais importante é o caráter de quem promete. Vejamos agora o versículo 14. Temos aqui uma bênção. Diferente do que muita gente pensa, bênção não se resume a alguma coisa material que se ganha ou que se adquire por esforço próprio. Alguém pode também ser abençoado assim, claro, mas na origem. Bênção é o ato de declarar ou comunicar favor e bondade a outros. É uma palavra. A palavra bênção tem o mesmo sentido de bem-dizer, ou seja, falar bem de alguém. Imagine Deus falando bem de Abraão, como aconteceu em outras situações na Bíblia, quando Deus também fala bem de Jó. E como sabemos da divindade de Jesus, Jesus fala bem de João Batista. Mas não se engane quem pensa que o único efeito da bênção está no bem que boas palavras causam, porque quando Deus abençoa, Ele também faz suas palavras acontecerem, tornarem-se realidade por causa do seu poder, como vimos bem no comecinho, lá na primeira aula aqui do nosso curso de Hebreus sobre a palavra de poder de Deus. Deus está dando continuidade em Abraão à sua bênção do início da criação, quando ele disse a Adão e Eva que eles fossem fecundos e povoassem a terra. Aquela bênção vem caminhando pela Bíblia. Agora, esta bênção é em resposta à fidelidade de Abraão,
por entregar seu único filho, Isaque, quando o Senhor lhe pediu. A bênção está contida em Gênesis 22, 17 e 18. Te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Chegamos agora ao versículo 15. Esse versículo é uma confirmação do versículo 12, que nós vimos na última aula, e que fala sobre os que pela fé e paciência herdam as promessas. Só que no versículo 15, a palavra usada não é herdar, e sim alcançar, e tem o significado de obter o que se busca. Nós podemos acrescentar a isso o esforço em alcançar. Só que este esforço não é do tipo que exige ir ao encontro da promessa e dela se apoderar, algo impensável ao fiel. Por quê? Porque se refere, acima de tudo, à perseverança, que é o não desistir de esperar, porque Deus falou e isso será cumprido. E em que consistia a bênção a Abraão? Para Abraão, a bênção de Deus estava ligada a lhe dar um grande nome, muitos descendentes e propriedade. É o que lemos em Gênesis 24, 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Se estes eram os elementos da bênção a Abraão, para os ouvintes de Hebreus, a bênção de Deus significa receber um julgamento favorável e as boas coisas que pertencem à salvação. Como já vimos aqui, no capítulo 6, versículos 7 e 9, confira lá. Mas Abraão não recebeu na hora o que foi prometido a ele. Abraão precisava crescer espiritualmente antes de receber as bênçãos de Deus. Precisava ter um tipo de envolvimento com Deus, coisa que só acontece àquele tipo de pessoa depois de esperar com paciência, como nos diz aqui o versículo 15. Mas, apesar de todos os problemas daquela congregação de hebreus, em especial a perseguição pela qual estavam passando, o autor sustenta que o mesmo vai acontecer com seus ouvintes, como ocorreu lá com Abraão. Isso deveria ser assim, porque as circunstâncias que cercavam a vida de Abraão também foram contra a promessa dirigida a Abraão. Parecia que ele não iria conseguir, tantos foram os obstáculos. Vejam, para começar, a idade avançada e também a esterilidade de sua mulher, Sara. Falando sobre isso, lembrando-se dessa situação, escrevendo sobre este relato da vida de Abraão, o reformador francês do século XVI, João Calvino, disse que Abraão e Sara, humanamente falando, estavam mais perto do túmulo do que do leito conjugal. Mas Deus cumpriu a promessa e lhes deu um filho. Então veio o mandamento de Deus para sacrificar Isaque, e isso colocou em risco a promessa de que a partir de Abraão viria uma grande nação. Só que Deus poupou o menino e reafirmou que Abraão teria muitos descendentes. Abraão creu na promessa de Deus, porque sabia que Deus iria cumprir a sua palavra. Hebreus acha que esse foi um bom exemplo, porque Abraão não foi uma pessoa que viveu pelos seus sentidos, só pelo que ele via e sentia, pelo que lhe era aparente. Não, Abraão não confiou no que viu, nem nas circunstâncias que o rodeavam. Quando as coisas pareciam, quando davam a entender que as promessas iriam falhar, esse homem, Abraão, preferiu acreditar nas promessas de Deus. A questão aqui era se os ouvintes de Hebreus prefeririam seguir o mau exemplo da geração do deserto, como nós já falamos, do tempo de Moisés, ou eles iriam seguir Abraão e permanecer confiantes nas promessas de Deus, não importando as aparências. E agora, a segunda parte do nosso estudo, juramento de Deus e a perseverança dos ouvintes.
versículos 16 a 20. O versículo 16 nós lemos: os seres humanos juram pelo que lhes é superior. O autor agora volta ao assunto do juramento e como eles funcionam. Ele enfatiza, ele ressalta a segurança da palavra de Deus por meio de uma comparação. Por que Deus teve de jurar? A intenção do autor é introduzir maior confiança nos leitores, e isso vem do fato que as promessas de Deus serão cumpridas, porque ele jurou que assim seria. Promessa é uma coisa que sempre estará ligada à palavra. E palavra, neste caso, estará ligada ao caráter de quem fala. Como Deus é perfeito em seu caráter, sua palavra é totalmente confiável. Logo, se ele prometeu, também com certeza cumprirá o que falou. A segunda parte do versículo: o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Na antiguidade, onde havia a reverência a Deus de um modo geral, disputas eram encerradas quando Deus era chamado como testemunha. Aliás, este é o significado de alguém jurar por Deus. É dizer, eu juro por Deus significa, Deus é minha testemunha. Ele viu que eu não fiz isso, ou ele viu que eu fiz isso, ou ele viu que eu presenciei tal situação. Juramentos dão segurança a questões que são inseguras. Isso acontecia em disputas, em hostilidades entre pessoas e até em rebeliões. Mas juramentos podem ser também verdadeiras muletas para a fraqueza humana. Como disse o filósofo judeu Filon, lá no início do 1º século. Jurar no Antigo Testamento não era problema. É o que vemos, por exemplo, no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 11. Haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Como se vê, o problema não estava em jurar, e sim em tomar o nome de Deus em vão, como nos diz o 3º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 7, nós lemos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No Novo Testamento, devido aos abusos nos juramentos, Jesus diz para que se valorizasse a própria palavra. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, nós vemos Jesus falando exatamente isso. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E agora vejamos o conteúdo do versículo 17. Vamos dividir e entender esse texto. Inicialmente lemos: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, até aqui. Propósito significa vontade nesse contexto. Aqui está o motivo do juramento de Deus: mostrar uma coisa ou demonstrar a verdade de uma coisa. Isso de modo mais claro, mais abundante, como diz o nosso texto. Isto está relacionado aos herdeiros da promessa. Não são só Abraão. Devemos lembrar isso aí. E Abraão e seus descendentes, mas também os ouvintes de Hebreus, como comprova o versículo seguinte. Deus é completamente diferente de seres humanos, em especial porque ele não muda. Acompanhe o que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. A glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Glória de Israel é uma expressão que significa Deus. E aqui neste texto, como vimos, diz que ele não se arrepende, ou seja, ele não muda. Deste modo, todos os propósitos, ou seja, toda a vontade de Deus, merece confiança, porque tudo o que ele afirma é cumprido. A segunda parte do versículo 17 diz o seguinte: ele se interpôs, ou seja, ele garantiu
com juramento. O juramento é garantia, é a fiança que suas promessas serão cumpridas, todas elas. No versículo 18, nós vemos que o texto começa assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Que duas coisas são essas de que fala o autor de Hebreus? Geralmente há alguma discussão sobre isso, mas tá simples, dá para se ver do contexto. Essas duas coisas são a promessa e o juramento. Aqui temos a palavra de Deus e o juramento de Deus. A palavra de Deus é tão digna de confiança quanto um juramento de Deus. Você confia na palavra de Deus, então deve confiar também no juramento dele, e vice-versa. Isso é assim porque Deus chamou a si mesmo como testemunha. Ainda que seres humanos jurem por Deus falsamente, Deus jurou por si mesmo, que é o maior que existe. Então não pode haver falsidade naquilo que Deus fala. Só para que fique mais claro tudo o que está sendo afirmado aqui, Deus não mente. Não é porque ele não pode mentir, mas porque ele não quer mentir. E ele não quer porque isso revela o seu caráter santo. No fim do versículo 18, vemos: nós que temos tomado refúgio, possamos ter forte encorajamento para pegar a esperança preparada como um objetivo. Aqui os ouvintes são descritos como pessoas que fugiram. Eles não são desse mundo, porque aqui eles são como peregrinos, estranhos. Nesse lugar, estão de passagem, estão à procura de seu lar, enquanto estão na jornada de fé. O forte alento, ou seja, o encorajamento que recebem, vem da palavra de Deus. O propósito do encorajamento é agarrar a esperança de que o autor está falando. Neste ponto, entendamos que a esperança cristã, ela não é um desejo, um sentimento pessoal, um tomara que aconteça, estamos na torcida, vai que dá, nada disso. A esperança cristã é algo real, a que alguém pode se apegar. Mas fique ligado, daqui a pouco você vai se surpreender o que é a esperança cristã. Aqui no versículo 19 nós temos: a qual temos por âncora da alma, segura e firme. Como a fé, a esperança é a virtude que facilita o acesso a Deus. Lemos isso no capítulo 7 aqui de Hebreus, versículo 19. Por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual, ou seja, pela esperança, nos chegamos a Deus. Dada a sua garantia e proteção, a esperança é o lugar seguro e firme para onde vão esses refugiados de Hebreus. Agora, para entendermos o que o autor quer dizer com âncora, devemos lembrar que quando o navio se aproxima da terra, os viajantes lançam a âncora. Isso não é verdade? Sim. É no final da viagem onde se encontra a esperança. Quando se chega. Do mesmo modo, a esperança dos ouvintes já estava segura no porto de destino. Eles só não tinham ainda desembarcado. Mas a âncora já tinha sido lançada e eles não dependiam mais dos ventos do mar aberto, porque os que confiam em Deus já vivem em esperança as promessas do Senhor. Continuação do versículo diz: e que penetra além do véu. Agora, a imagem muda. A esperança é vista como um sacerdote que entra no Santo dos Santos, que era a parte mais interna do templo em Jerusalém, algo que nós veremos mais adiante em detalhe. Este lugar simbolizava o trono de Deus. Este é o ponto. O autor preparou tudo para dizer que a esperança é Jesus, porque ela faz o que Cristo faz. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, nós temos: Cristo entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Como Jesus, a esperança providencia um caminho de acesso a Deus no reino celestial. Mas como pessoas não autorizadas poderiam entrar neste lugar restrito e não morrer? Morriam? Sim, veja o que está lá no livro da lei, Levítico capítulo 16, versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E agora? Como os ouvintes de Hebreus poderiam entrar ali? Como a esperança deles poderia estar ao lado de Deus? Versículo 20 nos diz como: onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Como vimos no capítulo 2, versículo 10, Jesus é chamado autor, príncipe, líder. Agora, ele é o precursor. Essa palavra era usada para quem ia adiante de um grupo de soldados ou atletas. Nós podemos ter acesso já, agora, ao santuário, porque Jesus é o que vai adiante, ou antes de nós, fazendo o caminho para o santuário celeste para os seus seguidores. Na sequência, terminando o versículo, nós lemos: tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você está acompanhando atentamente, do modo como começou essa sessão, lá no capítulo 5, versículo 10, o autor está terminando do mesmo jeito, citando o Salmo 110, versículo 4. Só que na primeira referência, o autor mostrou semelhanças entre o sacerdócio humano e o de Jesus. Agora, ele deixa claro as diferenças. Para começar, ele diz que Jesus é um sumo sacerdote para sempre. Depois, afirma que Jesus é sacerdote de uma ordem especial, de um tipo diferente, da ordem de Melquisedeque. O que será tudo isso? Bom, sobre isso daí nós falaremos na próxima aula. Este texto profundo, mas ao mesmo tempo tão esclarecedor, nos convida a algumas reflexões. Como responderemos a esse tão grande sacerdote? Acredito ser a primeira pergunta que venha diante de uma mensagem tão especial. As reações têm sido as seguintes: com dúvida, com fé, com esperança, com abandono. Estas ações não são novas. Desde passado distante, pessoas têm sido chamadas a seguir o que o Senhor diz, mas sempre houve os que estiveram com ele, não importam as circunstâncias, e os que o deixaram, apesar da garantia de Deus de que não seriam desamparados e que também desfrutariam da sua presença. A geração do deserto deu as costas a Deus, mas Abraão investiu tudo o que tinha na sua fé e esperança, porque quem lhe falou foi Deus. Mas nós não podemos ficar só neste ponto e entendermos que a mensagem da passagem desta aula está fixa em Abraão. Não. Mais do que o exemplo de Abraão, esse texto falou da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus deve vir antes de qualquer coisa, mesmo antes da nossa demonstração de fé. Sabe por quê? Porque sem isso, sem a fidelidade de Deus, até a nossa fé pode estar fora de foco, já que faltará o verdadeiro objeto da nossa confiança. Deus tem de vir antes. Sem a demonstração da fidelidade de Deus, a nossa fé seria apenas um exercício de autoajuda ou então fé na fé. Não vale nada. Mas nós somos dependentes de Deus o tempo todo, graças à sua fidelidade. Nós temos esperança. Ela é viva e não apenas um sentimento, como já foi dito. Ela já está no santuário de Deus, ou seja, na sua presença. Então, por vezes, quando nos desanimamos e não sentimos esperança, isso não significa que ela deixou de existir. Ela continua, sim, a existir. A esperança cristã não é algo para a gente sentir,
mas para a gente saber quem é e ir na sua direção, ao seu encontro, porque a esperança cristã é uma pessoa, Jesus Cristo. Nele esperamos sem desanimar, porque ele já está no santuário celeste e intercede por nós. Sendo assim, o cristão, ele não sente esperança, porque ele tem esperança. A esperança faz com que o cristão não seja refém dos sentimentos. E com estas rápidas reflexões terminamos esta aula. Na próxima passagem da carta aos Hebreus, nós veremos sobre algo extremamente importante no ensino sobre o sacerdócio de Jesus e que foi brevemente citado hoje. Trata-se de Jesus ser um sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que será isso, hein? Não perca! Gostou desta ou de outras aulas aqui do curso A Carta aos Hebreus? Então, por favor, se quiser se inscrever, não se esqueça também de ativar o sininho, porque assim você terá a notificação do canal assim que for divulgada a próxima aula. Fique com Deus e até nosso próximo encontro.